Iniciando mais um vídeo com a resolução das questões da prova do concurso da Prefeitura de Glória do Goitá, carga de agente, combate a endemias. Questão 6. No Brasil, o agente causador de esquistossomose é o Esquistossoma mansoni. Ele penetra o caramujo hospedeiro e pode contaminar o ser humano. O macho da espécie mede aproximadamente 10 milímetros. Então, podemos concluir que o macho da espécie mede aproximadamente 0,1 centímetro. Para a gente transformar de milímetro para centímetro, a gente vai dividir por 10. Se a gente dividir 10 por 10, isso vai dar 1 centímetro. A questão afirma que é 0,1, então essa afirmativa é falsa. Afirmativa 2. Em determinado dia, um agente comunitário de saúde fez 9 visitas. Sabendo que cada visita demora em média 0,8 hora, é correto afirmar que 9 visitas foram realizadas em 7 horas e 12 minutos. Vê só. Como é que a gente calcula isso? Basta multiplicar 0,8 por 9. 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72. 2 sobe 7. 9 vezes 0, 0. Com 7, 7. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. Então, deu 7,2 horas. A questão afirma que é 7 horas e 12 minutos, tá? Então, aqui eu já sei que tem 7 horas, né? 7 horas. Só que tem que saber quantos minutos a gente tem. A gente tem 0,2 horas. Como é que a gente transforma de hora para minuto? A hora é um sistema que não é decimal. Se fosse decimal aqui, bastaria multiplicar por 10. Aí daria 20 minutos, só que não é decimal. É um sistema baseado em 60. Então, a gente tem que saber que 1 hora é 60 minutos. Então, se a gente pegar 0,2 fazer vezes 60, né? 0,2 vezes 60, isso aqui é a mesma coisa que 12. 12 minutos. Então, de fato, é 7 horas e 12 minutos. Afirmativa verdadeira. Uma falsa, 2 verdadeira. Letra C, tá? Questão 7. Um terreno em formato de retângulo tem comprimento de 860 centímetros e largura de 0,012 quilômetro. A área desse retângulo é de quanto? Né? Então, vamos transformar tudo para metro, porque ele está dizendo que é metro quadrado, então tem que estar tudo na mesma unidade. Transformar de centímetro para metro, divide por 100. Então, dividir esse número aqui por 100, isso vai dar 8,6. A área do retângulo a gente multiplica o comprimento pela largura. A largura é de 0,012 quilômetro. Quilômetro para metro. Qual é maior? Maior é quilômetro. Então você vai ter que multiplicar. Por quanto? Quilômetro para metro multiplica por 1000. E 0,012 vezes 1000 está 12 metros. Tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, 12 vezes 8,6. 6 vezes 2, 12. 2 sobe 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 8 vezes 12, 16. 6 sobe 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. 2. Aqui dá 13. 3 sobe 1. E aqui dá 10. Tá? E eu tenho um número após a vírgula, um número após a vírgula. Então, de fato, deu 103,2 metros quadrados. Verdadeiro. Nossa afirmativa ela é verdadeira. Afirmativa 2. Um terreno em formato quadrado tem área igual a 163,84 metros quadrados. As medidas dos lados desse quadrado devem estar entre 13 e 14. Vamos ver. Quadrado. Como é que calcula a área do quadrado? Basta multiplicar o lado pelo lado. O lado tem a mesma medida. Então, ele está dizendo que a área está entre 13, o lado está entre 13 e 14. Se você multiplicar 13 por 13, isso dá 169. Tá? Se você multiplicar 14 por 14, isso dá 196, se eu não me engano. Vamos fazer a conta aqui para conferir. 14 por 14. 4 vezes 4, 16. 6 sobe 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6, 9, 1. 166, pronto. Então, ele está afirmando a gente, ó, que a área tem 163,84.
Mas, ó onde está a nossa faixa de variação. Está entre 169 e 196. O 163 não está entre esses dois números. É menor do que o 169. Então, o lado não pode estar entre 13 e 14. Falso. 1 verdadeiro, 2 falso. Letra B. Questão 8. Em um concurso público, um terço dos candidatos está empregado. Um quarto nunca trabalhou e o restante já trabalhou, mas está desempregado atualmente. Sabendo que 12 mil pessoas se inscreveram para este concurso, é correto afirmar que o número de candidatos que já trabalharam e estão desempregados atualmente é inferior a 4 mil. Vê só, um terço dos candidatos está empregado. Um quarto nunca trabalhou. Vamos calcular a soma dessas frações? Multiplica os denominadores, dá 12. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. Então, isso aqui dá 7 sobre 12. Como é que a gente calcula o restante? Aqueles que já trabalharam, mas estão desempregados. O total, essa soma tem que dar sempre 1. Tá? O total, quando a gente fala em fração, tem que ser sempre 1. Então, se eu quero calcular quanto é que falta, a gente vai subtrair do total. Ou seja, 1 menos 7 sobre 12. Tá? O 1 é a mesma coisa que 12 sobre 12. Então, eu tenho 12 sobre 12 menos 7 sobre 12. Por que eu tenho que fazer isso? Para ter o mesmo denominador e conseguir subtrair. 12 é o denominador, repete. 7 menos 5 é 12 menos 7 dá 5. 5 sobre 12. Então, o restante, aqueles que já trabalharam, mas estão desempregados, corresponde a 5 dozeavos do total. Se o total é 12 mil, vamos calcular. 5 sobre 12 vezes 12 mil. 5 sobre 12 vezes 12 mil. 12 mil dividido por 12 dá 1.000. Então, isso é 5 vezes 1.000, que dá 5 mil. A questão está afirmando que é inferior a 4 mil. Ó. Falso. Não é inferior a 4 mil. É 5 mil, maior do que 4 mil. Questão é afirmativa 2. Para saber a quantidade de água em uma pessoa deve consumir por dia, basta multiplicar o seu peso, 35, por 35. Essa multiplicação será dada em ml. Dessa forma, uma pessoa que tenha 80 kg, ao ingerir 700 ml de água por dia, está consumindo um quarto de água. Então, a gente tem 80 vezes 35. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 4, 2. Somando aqui, ó, 0, 0, 8, 2. 2.800. Um quarto de 2.800. Basta dividir por 4. 2.800 dividido por 4. Isso vai dar 700, tá? Imagina, 28 dividido por 4 dá 7. 7 com 2 zeros, 700. De fato, ó, 700. Verdadeiro. 2 verdadeiro, 1 falso. Letra C. Vamos terminando. Questão 9 agora. Um boleto no valor de 1.800 foi pago em 3 dias de atraso. Sabendo que neste boleto existem indicação de cobrar multa de 2% mais juro de 1,5 por dia de atraso. Multa e juros são cobrados em relação ao valor devido no dia do vencimento. Nessas condições, é correto afirmar que o novo valor do boleto passou a ser 1.917. Bom, vamos primeiro calcular a multa. A multa é 2%. Então, a gente tem 2%, 2 sobre 100 vezes 1.800, tá? Corta os dois zeros daqui com esses dois zeros. 2 vezes 18 dá 36. R$ 36 de multa. Agora falta calcular os juros, tá? Juros simples, a gente pode usar até a fórmula. Capital vezes taxa vezes tempo. Capital, 1.800. A taxa, 1,5%. 1,5 sobre 100. E o tempo, 3 dias. Cancela dois zeros com dois zeros. 1,5 vezes 18 dá 27. 27 vezes 3 dá 81 de juros, tá? Então, somando tudo, juros mais multa mais o valor que ia ser pago, 1.800 mais 81 mais 36 dá 7. Aqui dá 11, 1 sobe 1, dá 9 e dá 1. 1.917, verdadeiro. 2. Um determinado
geladeira custava 2.400 no dia 22 de julho. Após essa data, sofreu um acréscimo de 20%, ou seja, um aumento de 20% no seu preço. Depois de verificar a redução nas vendas, o gerente resolveu dar um desconto de 10% sobre o novo valor da geladeira a partir do dia 30 de junho. É correto afirmar que o valor da geladeira a partir do dia 30 foi de 2.592? Então tem duas contas aqui, um aumento e um desconto. Vamos calcular primeiro o aumento de 20%. 20% também é uma daquelas porcentagens bem tranquila, né? 20% é um quinto de 100%. Então basta você dividir 2.400 por 5. Tá? 24 por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 24 sobra 4. Baixa o zero. 40 por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40 não sobra nada. Baixa o zero. 0 para 5, 0. 0 vezes 5, 0. Para 0 não sobra nada. Então, o aumento foi de R$480. 2.400 mais 480 dá 2.880. Aqui eu tenho que descontar 10%. Tá? 10%. Então, 10% é como se a gente fosse dividir por 10 agora. Aí, dividir por 10 é só cancelar um zero com zero. Dá 2.288. Então, isso foi o desconto. Desconto, a gente subtrai. Aumenta, a gente soma, desconto, subtrai. Então, tu tinha 2.880 menos 288. Pega emprestado aqui, ó, do 7, do 8 vai virar 7, 10 menos 8, 2. Aqui, 7 menos 8 não dá, pega emprestado. 17 menos 8 dá 9. Aqui, 7 menos 2, 5. E o 2 desce. 2.592. 2.592. Verdadeiro também. As duas são verdadeiras. Letra A. Por fim, questão 10. Todo número natural múltiplo de 2 e de 5 é divisível por 10. O múltiplo de 2 e múltiplo de 5. Tá? É divisível por 10? É. Se é múltiplo de 5, também é múltiplo de 10. Tá? Sendo múltiplo de 2 de 5, também é múltiplo de 10. É um critério de divisibilidade por 10, é basicamente ser múltiplo de 2 e múltiplo de 5. Verdadeiro. Todo número natural divisível por 9 é obrigatoriamente um número ímpar? Não, falso. Vê, por exemplo, o 18. 18 é um múltiplo de 9, 9 vezes 2. Só que ele é par, não é ímpar. A questão diz que é obrigatoriamente ímpar, não. 3. Se um número natural é múltiplo de 6, podemos afirmar que ele também é múltiplo de 3? Com certeza, né? 6 é 2 vezes 3. Então já tem na multiplicação, no resultado do número 6, ele depende do número 3. A fatoração do 6 é 2 vezes 3. Então, se é múltiplo de 6, é múltiplo de 3. Verdadeiro também. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Todas, apenas duas. Letra D. Tá? Então, assim a gente encerra a resolução das questões dessa prova.